Então, Ezequiel 47, de 1 a 12. Diz assim o texto sagrado: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Em setembro do ano passado, eu saí num sábado bem cedinho de manhã, com vistas a encontrar um lugar que eu tinha pesquisado na internet para fazer a minha contemplação. Era um lugar com muita natureza e com coisas peculiares, isolado, em algum ponto de uma estradinha entre Limeira e Piracicaba. Só que eu não conseguia achar o lugar. E quando eu vi, eu estava em Piracicaba, que não é nada perto de São Paulo, né? Enfim, e eu fiquei confuso, né? Porque eu tinha orado, pedindo orientação, tinha localizado esse lugar e não achei o lugar. Então eu resolvi ficar em Piracicaba mesmo e pedir que Deus me desse um lugar para contemplar, né? Lá um horto em Piracicaba, um rio, né? Muito famoso, e a prefeitura mantém lá a mata original em torno do rio. Foi um momento bacana, bem legal. E, além do rio propriamente dito, há também um aquário novo que a prefeitura construiu. E o aquário é grande e tem uma quantidade muito significativa de peixes diferentes, né? Então, eu fiquei visitando o horto e o aquário. E me chamou muito a atenção a quantidade diferente de peixes que tem naquele aquário. Tanto peixes de água doce quanto peixes de água salgada. Das mais diferentes cores, dos mais diferentes tamanhos, dos formatos muito diferentes, né? E eu vi lá que aquilo era uma pequena amostra do poder glorioso e criativo de Deus.
Deus podia ter criado os peixes todos iguais, variando, sei lá, do tamanho só, né? O que é um peixe? Peixe é uma criatura que respira debaixo d'água. Então tá, tem. O que é uma ave? A ave é uma criatura que voa pelo ar. Tá, pronto. Né? Então aves têm asas, os peixes têm guelras, as aves voam, os peixes respiram dentro d'água e acabou. Não estava bom? Mas não. Deus faz uma quantidade absurda. E é óbvio que naquele aquário tinha uma fraçãozinha ridícula da quantidade de espécies e peixes e criaturas aquáticas que existem no Brasil e no mundo. Né? E eu fiquei lá pensando, por que Deus fez tanta variedade? Por que essa insistência de Deus na sua criatividade? Aliás, eu cheguei à conclusão ali que a criatividade de Deus não tem limites. Né? É tão infinita quanto o próprio Deus. Essa criatividade divina, ela não tem fronteiras. Né? Enfim, na verdade, essa criatividade aponta de forma muito clara para Deus. E mostra algumas coisas que eu acho que a gente precisa considerar. A primeira delas, muito óbvia, né? Deus é contra a mesmice. Ou, se você prefere, Deus é contra a monotonia. Nada em Deus é monótono. Absolutamente nada. Nada. Rigorosamente nada. Aquela ideia de que o céu vai ser um lugar chato e monótono, com todo mundo bocejando, é uma ideia diabólica. Isso não tem nada a ver com Deus. Muito pelo contrário. Né? Deus é um ser extremamente cioso da variedade. Deus gosta de variar, de multiplicar e de aumentar as coisas para que elas não sejam iguais. Né? Deus detesta a mesmice. O texto que nós lemos aqui em Ezequiel 47 fala, né, de algumas coisas que apontam nessa direção. Por exemplo, o texto fala de abundância e fala várias vezes de formas diferentes sobre a abundância. O versículo número 7 diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Verso número 9, toda criatura vivente que vive em enxames. Alguém consegue pensar no enxame pequenininho? Tinha 3 moscas no enxame que eu vi. Né? Não, enxame é uma palavra que se refere a um monte, muito. Né? Viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde passar o rio. A ideia de abundância. O texto também fala de espécies diferentes. Abundâncias do quê? De uma coisa só? Não. Abundância de um monte de coisas. Por exemplo, no verso 9 fala abundância de toda criatura vivente. Depois, no versículo 9 e 10, fala de muitíssimo peixe. E o verso 10 diz, segundo as suas espécies. Então, não é um peixe só, é um monte de variedades de espécies de peixes diferentes. E o versículo 10 tem uma frase que é o exagero profético. Verso 10 diz assim: junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Né? Existe multidão que não seja excessiva? Multidão é um monte de gente, mas multidão excessiva é uma multidão exagerada. Essa é a ideia que o profeta quer transmitir. Né? Então, vejam que o texto remete a uma ideia de muitas coisas, muitas variedades, de abundância. Né? Deus é um Deus de abundância. Basta olhar para a criação dele. Se você não duvida disso, olha um céu estrelado. É absurda a quantidade de estrelas. Aqui em São Paulo a gente não pode ver, mas vá ao planetário. Você vai se assustar. Vai se assustar
com aquilo que você vai ver quando eles limpam o céu, como se você estivesse viajando numa nave espacial. Aliás, para os próximos domingos, eu achei um vídeo na internet, vou ver como é que eu faço para passar para o Marcos, para ele projetar para nós agora, né? É um vídeo onde você vai sobrevoar o planeta Plutão, a bordo da nave New Horizons, né? E é maravilhoso, é deslumbrante imaginar que você está na New Horizons e voando pela superfície do ex-planeta, né? Plutão, ele foi rebaixado, né? É fantástico. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando, Deus está lá. Quando a New Horizons passou por lá e filmou aquilo que hoje a gente está vendo, Deus estava lá. Assim como estava também no meu lado e do seu lado, cuidando de você ao mesmo tempo, né? Enfim, a grandeza e a pluralidade que Deus faz as coisas aponta para um Deus que não quer mesmice, que não quer a ideia de algo chato, monótono. Não, muito pelo contrário, Deus é a favor da pluralidade. Aliás, essa palavra está na moda, né? Trazida pelos sociólogos, pelos pensadores do nosso tempo, mas a pluralidade que Deus aprova é aquela que Ele cria. Em termos de seres humanos, a pluralidade de Deus envolve gente, e diz a Bíblia, gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, gente de todo tipo, gente de todos os lugares, gente com todo tipo de dom para servir ao Senhor. Essa é a pluralidade de Deus. E como é gostoso, irmãos, vermos Deus agir por meio das pessoas comuns, né? Nossos irmãos e irmãs desempenhando seus dons e fazendo as coisas acontecerem. Nós vimos isso lá no Clube de 5 Dias e aqui na EBF, esses últimos 15 dias, de forma muito concreta, muito bonita, muito ungida, muito abençoada. E era gente comum, fazendo, talvez nem se dando conta do tamanho da beleza daquilo que estavam fazendo e da importância que realizaram para o Senhor. Deus não quer chatice. Deus não é chato e detesta gente chata. Com quem foi que Jesus mais teve problemas? Não foi? Com os chatos de plantão daquela época, né? Os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei, né? Foi com eles que Jesus teve problemas. Não foi com os pecadores, né? Porque os pecadores queriam receber de Jesus. Os chatos de plantão queriam ensinar Jesus. Essa é a diferença. Agora, voltando para a questão da pluralidade que Deus demonstra, gostar e operar, a gente precisa reconhecer, né, os membros do corpo de Cristo que são muito diferentes de nós. Nós temos uma tendência humana, e o homem sempre foi assim, de achar que nós estamos certos e que os outros estão errados. Até porque se eu achasse que eu estava errado, eu tentaria mudar, né? Então eu não mudo por quê? Porque eu acho que eu estou certo. Então quem é diferente de mim é que está errado. Os discípulos de Jesus encontraram uma vez um homem fazendo a obra de Deus e eles foram lá e proibiram ele. Falou, você não pode fazer não. Não, senhor, aqui de jeito nenhum, não pode. Né? Caçaram a carteirinha de membro dele lá. Né? Tem igreja que dá carteirinha de membro, eles foram lá e pegaram a carteirinha do bolso. E foram falar para Jesus, olha mestre, seguinte, ó, o senhor tem que vigiar mais. Tem gente querendo fazer a obra e não anda com a gente. Jesus passou-lhes um sabão. Não, peraí. Ele está fazendo a obra. Não é porque não está conosco que ele é contra nós. Né? Então, mais uma vez, os discípulos foram envergonhados. Mas essa palavra serve para nós. Quando a gente fala de pluralidade,
A gente precisa entender que há pessoas diferentes de nós que fazem a obra de Deus de modo diferente do nosso e que são tão parte do corpo de Cristo quanto nós. Se dependesse da gente, todo crente seria igualzinho, né? Como se fosse um inseto, né? Todo mundo igualzinho, porque igualzinho a gente, né? Igualzinho a nós. E não é assim. A Bíblia fala que a noiva de Cristo, aquela que ele vai vir buscar, né? A amada noiva que ele vai vir buscar, como nós cantamos há pouco, a noiva de Cristo é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por membros muito diferentes. Muito diferentes. Eu costumo dizer, até mesmo um cego, diante de um corpo, né? Numa faculdade de medicina lá, um corpo aberto, um cego, com o toque, consegue reconhecer clara e facilmente a diferença entre um cérebro e um joelho, não é? O cérebro, ele toca, ele pode até não saber exatamente o que é, mas ele sabe que o cérebro é muito, muito diferente do joelho que ele vai tocar com a outra mão. Só que ambos, o cérebro e o joelho, fazem parte do mesmo corpo. O que significa isso? Significa que no corpo de Cristo há ministérios e há ministros e há pessoas e há membros e partes que são muito diferentes entre si, mas que fazem parte do mesmo todo, do mesmo corpo, que realizam a mesma obra de Deus. Isso faz parte da pluralidade que Deus tanto deseja, abençoa e quer. E é preciso que nós tenhamos em mente isso. A história da igreja, inclusive da igreja do Brasil, da igreja presbiteriana do Brasil, é marcada por erros grotescos, erros grosseiríssimos, de não reconhecer essa verdade. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil honra até de maneira muito bonita e forte o nome de José Manuel da Conceição. É o nome do seminário que forma os pastores presbiterianos e o nome de várias outras entidades presbiterianas. José Manuel da Conceição foi um padre que se converteu no período de inserção do protestantismo no Brasil e que percorreu as ex-paróquias dele, né, sem alardear que tinha deixado de ser padre. Era recebido pelos fazendeiros, lá na região de Torrinha, né, Brotas, aquela região lá toda. Tem até uma igreja histórica em Torrinha, outra em Brotas, por onde José Manuel da Conceição passou e foi pastor. E convertendo as pessoas ao Evangelho de Jesus, né? Qual foi o equívoco? Ele morreu de uma maneira muito, muito triste, né? Na igreja lá de Brotas tem até um boletim histórico com o resumo biográfico de José Manuel da Conceição. A igreja presbiteriana não reconhecia o ministério desse homem e o abandonou. Na prática, o abandonou. A verdade é essa, né? E ele morreu esquecido, longe e de maneira muito diferente do que ele deveria ter morrido como ministro do Evangelho de Jesus. O seu valor só foi ser reconhecido bem depois, né? E hoje ele é honrado, mas podia ter sido honrado em vida, né? É preciso que nós nos despertemos, irmãos, para a variedade dos ministérios que Deus levanta. Não é só o ministério da pregação, e não é só o ministério da pregação com paletó, gravata, com os 3 pontos do sermão presbiteriano que valem. Não! Deus é o Deus do pluralismo bíblico, é óbvio, mas do pluralismo. O texto também mostra, né, que essa intensa variedade das coisas que Deus cria e que a gente está buscando aqui no texto, eles falam de Deus e mostram que Deus também é contra a mediocridade. Se ele
é contra a monotonia, ele também é contra a mediocridade. Não dá para pensar em gente medíocre fazendo parte do corpo de Cristo. Não dá. Você quer saber o que Deus detesta? Deus detesta o pecado e Deus detesta quem é medíocre. O que é uma pessoa medíocre? Alguém que não quer nada com nada. Acomodado. Vive porque respira. Né? Mais ou menos assim. Não quer melhorar em nada, não quer mudar nada, não quer se aperfeiçoar em nada. Enfim, uma pessoa medíocre. Né? Veja que na narrativa, você vai falar assim, onde é que está a evidência de que Deus é contra a mediocridade? Bom, se você lembrar da narrativa que lemos, vai notar o tom crescente dessa narrativa. Quando o Ezequiel é conduzido pelo anjo, né, e sai a partir do versículo 3º, ele vai para o Oriente e aquele anjo tem um cordel que vai medindo de 1000 côvados em 1000 côvados, ou seja, de mais ou menos 500 metros em 500 metros. Um côvado tem 450 a 50 centímetros, né? Por aí. Então, de 500 em 500 metros, o anjo media com o cordel e as coisas não estavam mais iguais. Elas estavam progressivamente crescentes. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Note que a profundidade do rio só aumenta. A expressão profundidade, profundeza, é bíblica e é rica de significado. E você já vai entender já como eu entendo nesse texto e no restante das Escrituras o quanto Deus odeia a mediocridade. Pelo texto que lemos, fica muito claro que nada pode ser raso na nossa relação com Deus. O texto é um texto profético que fala de águas purificadoras que geram vida e que transformam o lugar por onde passa e as pessoas que nele entram no rio, né? Por isso que tem aquela música muito antiga, faz-me chegar aos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor. É baseada nesse texto. Enfim, agora, nada é raso quando você fala de Deus. Nada pode ser, assim, muito básico. Claro, tudo começa com o leite, né? O leite espiritual, com as verdades fundamentais da fé, é evidente. Mas Deus espera que cada um dos seus filhos se aprofunde no conhecimento que tem do Senhor. Permita-me, irmãos, ler com vocês Efésios, capítulo 3, 3 versículos só, versículos 17 a versículo 19, de Efésios, capítulo 3. Verso 17 diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Se Cristo habita no nosso coração pela fé, ou seja, nós somos crentes, somos salvos, somos filhos de Deus. Amém. Então, assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para quê? Verso 18. Para que você vai estar salvo? A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o texto diz claramente que nós vamos progredir no conhecimento de todas as dimensões da fé, até conhecermos o amor de Jesus, que excede toda a capacidade de compreensão, e sermos tomados da plenitude de Deus. Se isso não aponta para profundidade no nosso relacionamento com o Senhor, eu não sei o que é que vai apontar.
Se isso não aponta para o desejo de Deus, de que nós sejamos profundamente impactados com a sua essência, eu não sei o que vai apontar. Veja, nós tivemos um motto aqui na igreja alguns anos atrás, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e tal, né? É o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. O versículo seguinte, que é o versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo número 2, verso número 9, né? O versículo 10 diz que o Espírito Santo a tudo perscruta, até as profundezas de Deus. E o texto do capítulo 2 de 1 Coríntios diz que esse Espírito que perscruta as profundezas de Deus é o Espírito que Ele pôs dentro de nós. Ou seja, a ideia do Espírito Santo estar em nós é para nos levar a conhecer as profundezas de Deus, ou, dito em outras palavras, nos levar a conhecer Deus profundamente. Não apenas em questões teóricas ou doutrinárias, mas no relacionamento pessoal e íntimo com Deus. É isso que o Espírito Santo proporciona, intimidade com Deus para conhecê-lo nas suas insondáveis profundezas ou infinitas profundezas. Isso é uma ideia completamente diferente da ideia de mediocridade, não é? Porque ninguém na vida cristã pode ser raso ou medíocre. Jesus contou 2 parábolas horrorosas a respeito disso. Ele falou na parábola dos talentos e na parábola das minas, são 2 parábolas muito parecidas, em que 3 pessoas de confiança de um homem muito rico receberam valores diferentes desse homem rico para administrar. E depois de muito tempo, esse homem voltou e pediu contas dessa administração. O primeiro havia dobrado, ele havia recebido 5 minas ou 5 talentos e ofereceu outras 5 como lucro, 10, dobrou o capital. O segundo também havia recebido 3, também dobrou. Mas o terceiro administrador, tanto da parábola dos talentos quanto da parábola das minas, o terceiro administrador não produziu nada. Também não roubou, não se corrompeu. A Lava Jato não o alcançou. Ele pegou aquele talento, pegou aquela mina, enterrou, guardou bem seguro e devolveu intacto para o dono, achando que tinha cumprido seu dever. Olha, tomei conta direitinho de tudo que o senhor me deu. Está aqui de volta. O dono fica maluco, fica muito irado, tanto numa parábola quanto noutra. Como assim? Você pega o meu dinheiro, os meus valores, os meus bens e não produz nada com isso? Você tinha que ter entregue para os banqueiros. Pelo menos os juros eu recebia, se você não queria fazer nada. Agora, guardar na terra, lançai fora, diz o dono do dinheiro. Lançai fora o mau servo e negligente, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão, trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, no Novo Testamento, é muito, muito, muito identificada com um lugar que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde serão lançados os perdidos. Deus não quer medíocres no seu meio. Ah, mas Jesus não valoriza a simplicidade? Claro, lógico, sim. Ele não só valoriza a simplicidade, como exige que cada um de nós seja simples, e cada vez mais simples, e mais desapegado, mais humilde de espírito, mais pobre de espírito. Jesus ensina isso claramente e exige isso dos discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Começa daí. Jesus quer gente simples. Mas ser simples não significa ser medíocre. Medíocre é aquela pessoa que pode melhorar. Ah, mas não precisa. Né? Tinha um personagem do Chaves, que eu não sei o nome. Com certeza o André sabe até o nome do ator que faz. E que ele era um carteiro que andava de bicicleta.
E toda vez que alguém pedia alguma coisa para ele, ele respondia que não compensava a fadiga, né? Me cansa a fadiga, alguma coisa com fadiga. Ele estava sempre fatigado, não queria nada além disso, né? Esse é o medíocre. Está fazendo o trabalho dele, sim, como fez a vida inteira, nunca melhorou nada, nunca aperfeiçoou nada, nunca mudou nada, mas está fazendo o trabalho dele. É o sujeito que guardou o talento na terra. Deus não quer gente medíocre. No fundo do mar, a gente só sabe o que tem lá por causa da ciência, que envia lá os aparelhos capazes de profundezas acima de 2.000 metros, que são profundezas medonhas, né? Verdadeiros abismos, onde não penetra a luz do sol. Não penetra a luz do sol lá. Então, só com aparelhos muito especiais, inventados no fim do século XX, é que a gente consegue descobrir o que tem no fundo, nas maiores profundezas do mar. E você chega lá e você encontra bichos coloridos. Aí eu pergunto, para que ter peixe colorido se ninguém vê? Ninguém vê. Ninguém vê. O Philip Yancey fala das caminhadas dele pelos Alpes, lá onde ele mora, lá no Colorado, nas montanhas, e ele fala de verdadeiros e maravilhosos jardins alpinos, coisas deslumbrantes que ninguém vê. Ninguém vê, porque está no alto da montanha, só o alpinista que enxerga. Aí você pergunta, por que Deus fez isso? Bom, eu não sei todos os motivos, mas um eu conheço, e é esse que eu estou dizendo. Porque ele odeia mediocridade. Podia ter feito todos os peixes cinza, lá no fundo do mar. Todos pretos, azuis, verde, vai. Enfim. Mas não! Ele fez peixes coloridos, para ninguém ver. Porque ele vê. E ele quer ver cor. Ele não quer mediocridade. Pense nisso na próxima vez que você for chamado para fazer alguma coisa para o Senhor. Pense se você não pode fazer melhor. A cada ano, a nossa igreja se esmera em apresentar ao Senhor um trabalho novo, diferente e mais criativo do que o ano anterior, sobretudo na área infantil e juvenil. Que bênção! Que bênção! A Bíblia fala da riqueza da glória de Deus, né? Riqueza da glória. Outra expressão redundante. Existe riqueza que não seja gloriosa, né? E existe glória que não seja rica, mas é riqueza gloriosa ou riqueza da glória de Deus. Então a nossa vida, o nosso culto, tem de refletir essa riqueza, né? Deus não aceita mediocridade, Deus não aceita mornidão. Lembra que Jesus falou para a igreja dos mornos, a igreja de Laodiceia? Ou fica frio, ou fica quente. O morno eu vou vomitar da minha boca. Deus não suporta mediocridade. Mas eu preciso terminar o sermão, né, irmãos? Olha, para terminar, a criatividade abusada que a gente vê na criação de Deus fala também de Deus e mostra que Deus é contra a mesmice, como já falamos, é contra a mediocridade e também é contra estabelecer limites ao seu poder, né? Ou seja, aliás, nós cantamos aqui, né? Não há limites para o seu poder agir. Cantamos há pouco. Eu não sabia que essa música estava escalada e eles não sabiam que eu ia falar disso hoje. É o Espírito que cuida dessas coisas. Não há limites para o Espírito. Ou não há limites para o poder de Deus agir. Veja comigo. De onde saem as águas purificadoras que produzem um efeito tão grande no seu percurso? Leia o verso 12 comigo. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer,
Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Saem do santuário, da casa de Deus, da casa de oração para todos os povos. Saem da fonte de toda graça em favor dos homens. No texto profético de Ezequiel, essas águas transformadoras têm origem no altar de Deus, na casa do Senhor. Em outras palavras, Deus provê saúde, alegria, riqueza, principalmente riqueza de vida, a partir do altar, a partir da adoração, a partir do sacrifício. Sacrifício visto como um momento de aliança entre o homem e Deus, um pacto que se faz no altar juntamente com Deus. É de lá que sai, que flui o poder transformador de Deus, do local onde é estabelecida a relação pessoal e íntima com Deus. Quando nós nos achegamos verdadeiramente a Deus, quando nos aprofundamos nele, então nós descobrimos que o poder de Deus não tem limites. Na verdade, queridos e amados irmãos, conforme a vida vai passando, a gente vai aprendendo, né? Nós queremos dizer que Deus é limitado no seu poder porque Ele não atende especificidades nossas, exigências específicas da nossa parte, coisas que nós achamos que Ele tinha que fazer e não faz, ou coisas que nós achamos que Ele não devia fazer e faz. Ou seja, quando a gente não concorda com Deus, quando a gente discorda do Senhor, né, a gente coloca limites ao poder de Deus, mas não há limites para o poder de Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus e intimamente e profundamente desejamos que Ele nos transforme, o poder de Deus nos transforma, sem nenhum tipo de limite. Não tem limite na criatividade de Deus, porque Ele odeia a monotonia. Não há limite na profundidade das coisas de Deus, porque Ele odeia a mediocridade. E não há limite para o amor de Deus, que se revelou em Cristo para salvar até o mais vil pecador. Talvez você conheça alguém ou uma situação absurdamente, grotescamente contrárias àquilo que nós entendemos como minimamente decente. Muito recentemente eu ouvi uma história real de coisas profundamente absurdas que uma senhora fez com a sua própria filha. E você diz, não, isso ultrapassou todo e qualquer limite do razoável. Mas a graça de Deus é superabundante. Onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça. E por meio desta filha, essa mulher foi alcançada pela graça e pelo poder de Deus. E hoje louva ao Senhor numa igreja. Não é perfeita, mas está sendo transformada pelo poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus agir. Mesmo no ambiente mais sórdido, mais pervertido, mais destruído, o poder de Deus age. E é uma prova? Um homem morreu, foi sepultado e apodreceu no túmulo. 4 dias depois, Jesus chamou pelo nome e aquele homem saiu da sepultura. Vivo, inteiro, íntegro. Creia. O poder de Deus não tem limites.
Tome posse dele para a sua vida em nome de Jesus. Que ele nos abençoe.